Fala galera, tudo bem? Meu nome é Ingrid, eu tenho 28 anos e eu sou au pair aqui nos Estados Unidos. Atualmente eu tô vivendo aqui em Austin, que é a capital do Texas, e eu já tenho aí uma caminhada de 1 ano e 4 meses, mais ou menos, como au pair. Enfim, por que eu tô fazendo esse vídeo? Por que eu resolvi vir falar aqui? Não é mais um vídeo sobre viagem, infelizmente. Nós au pairs amamos vídeos sobre viagem, como economizar dinheiro e como gastar bem o seu dinheiro e coisas pra se fazer aqui nos Estados Unidos e tudo mais. Mas o meu vídeo não vai ser sobre isso. Na realidade, eu quero compartilhar com vocês, e eu vou estar compartilhando em mais alguns outros vídeos, espero, sobre coisas que eu tenho sentido realmente muito forte no meu coração de estar compartilhando. Recentemente eu recebi uma amiga aqui em casa que ela estava passando por um processo de rematch e foi um processo desgastante, como é geralmente um processo de rematch, né? Bem desgastante. E isso me fez pensar muito sobre várias outras situações que eu também acompanhei de várias outras meninas, enfim, meninas que tiveram discussões muito complicadas com a família, o comportamento das crianças, realmente de estar rejeitando, de maltratar, de bater na au pair, e enfim, já vi amiga minha ser deportada, enfim, várias histórias. Mas o que eu queria concentrar aqui agora é pra você, au pair, que de repente tá passando por uma situação dessa. E eu sei como é estar numa situação complicada, numa situação onde a gente não tá muitas vezes dando match com a host family, ou situações onde a gente tá sendo humilhada pela host family, situações onde a gente realmente não vê muita esperança, porque a gente tá fora do nosso país, né? A gente já tomou esse passo que foi muito desafiador, de sair fora do nosso país, ficar longe da família, longe dos amigos, longe daquilo tudo que trazia realmente conforto pra gente, né? Isso é um passo muito sério e muito, assim, difícil de se tomar. Às vezes a gente não tem plena consciência disso no nosso país, mas quando a gente chega aqui e a gente começa a encarar o dia a dia e vê que a gente muitas vezes está sozinho nas coisas que a gente encara, aquilo realmente mostra que as nossas escolhas foram escolhas que não foram fáceis de serem tomadas. Então, pra você que tá nessa posição de passando um perrengue, seja com a sua host family, com as suas host kids, seja na situação do visto, eu não sei o que você tá passando, mas eu senti muito forte de compartilhar essa palavra com você e eu espero que você aceite ela no seu coração. Então, vamos lá. Essa palavra, ela tá em Mateus 8, 23. Então, diz assim: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Enfim, eu quero compartilhar 2 pontos dessa palavra. Primeira coisa, os discípulos, eles estavam passando uma situação que não é uma situação que a gente olha e é digna de não se ter medo, né? Eles estavam passando por uma tempestade. Na Bíblia fala que as ondas do mar estavam cobrindo o barco. E se a gente parar pra pensar que esses discípulos, eles eram pescadores, a gente tem que ter a ideia de que eles deviam conhecer bem o mar, de que eles deviam ter passado por várias situações difíceis no mar, porque aquilo fazia parte do dia a dia deles, fazia parte da profissão deles. Então, para homens que têm essa experiência, estar numa situação daquela e estarem com medo, era porque a situação era muito difícil mesmo. E era uma situação até que parecia mais difícil de suportar do que poderia se parecer. E eles estavam ali em toda aquela situação, mas Jesus estava no barco. E o que eu quero dizer com isso pra vocês? Eu quero dizer o seguinte: quem tá no barco com você? Quem que você convida pra estar no barco com você? A gente pode colocar aqui o barco, a situação que você tá, né? A situação, o lugar, o seu ambiente. Quem que você tem convidado pra andar junto com você? Quem que você tem convidado pra estar à frente de você?
Porque ali eu vejo que por mais que eles tivessem medo, e eles tiveram medo a tal ponto que eles foram acordar Jesus, eles tinham Jesus no barco. Eles tinham aquele que podiam acalmar a tempestade e que acalmou a tempestade e que deu ordem para os ventos e para os mares se acalmar, porque ele pode fazer tudo isso. Agora o problema é quando você não tem ninguém no barco. Ou as pessoas que estão no barco com você não podem acalmar a tempestade, não podem decidir nada porque elas não têm controle sobre o que está acontecendo. Então, se você tem passado por uma situação difícil, e eu não sei o nível, como eu já disse aqui, eu não sei o nível da dificuldade que você está passando, eu queria deixar para você essa palavra, de que você hoje pudesse convidar Jesus para estar no barco com você. Eu não sei se você já tem entregue essa situação para Jesus, e se você de repente tem entregue a situação para Ele, de repente é hora de você olhar e ver que se Jesus está descansando, você também devia descansar. Por mais perrengue que você esteja passando. Ali eles estavam numa situação onde parecia uma situação de vida ou morte, porque as ondas estavam tão agitadas, estava uma tempestade tão forte, que eles podiam realmente estar pensando que o barco estava a ponto de naufragar e a vida deles acabar. Então, se você é uma pessoa que está numa situação extrema, mas você tem Jesus no controle, você já entregou a situação para Ele, você já deu total e pleno controle de Jesus em toda essa sua situação e na sua vida, talvez seja o momento de você descansar com Ele. E se você nunca convidou Jesus para estar sobre toda essa situação, para estar conduzindo essa situação e mais com a situação a sua vida, talvez seja o momento de você convidar Ele para entrar no seu barco. Porque como diz na palavra, quando Ele está no barco, se você está desesperado e você vai acordar Ele, Ele vai levantar e Ele vai acalmar as ondas e as tempestades. Se você se acalmar com Ele, você pode ter a certeza de que você não vai morrer, porque Ele está no barco com você. Agora, se você não tem ninguém no barco, ou se aquelas pessoas que estão no barco com você não podem fazer nada porque elas estão na mesma situação que você, elas não têm controle sobre a situação, o que vai acontecer com você? Então, nesse momento, eu queria orar por cada uma de vocês, ou por cada um de vocês, né? Não sei quem está assistindo esse vídeo, que está passando por essa situação difícil nessa vida de au pair, né? Com host family, ou saudade, ou enfim, não sei. Mas eu queria orar com vocês agora sobre isso, tá? Então, Pai, eu coloco a vida de cada um das pessoas que estão assistindo aqui. Eu não sei a situação de cada uma dessas pessoas. A gente pode ter situações muito complicadas mesmo, que aos nossos olhos humanos, elas são tão difíceis de superar, elas são tão difíceis de serem resolvidas, que elas drenam toda a esperança do nosso coração. Mas, sob a Tua palavra, Pai, eu me posiciono agora e eu te peço que o Senhor esteja, Senhor Deus, tendo abertura para entrar na vida de cada uma dessas pessoas, para entrar no barco de cada uma dessas pessoas e tomar a situação. Pai, eu te peço que aquele, Senhor Deus, que o Senhor já foi convidado por eles a estar à frente do barco, a estar nessa situação, que eles possam descansar o coração em Ti, e sabendo que o Senhor é poderoso, Pai, para levantar e acalmar qualquer tempestade, acalmar qualquer, Senhor Deus, furor do mar. E aqueles que ainda não convidaram o Senhor para estar na situação, Pai, eu te peço, Senhor, que eles possam estar, Senhor, realmente abrindo o coração e convidando o Senhor para entrar. Porque eu sei que o Senhor é Deus e o Senhor tem o total controle, Senhor Deus, de toda e qualquer situação. Basta a gente abrir o coração e se posicionar nisso, Pai. Então eu te peço, ajuda eles, Senhor Deus, elas a estarem passando por todas essas situações, Senhor Deus, e estarem encontrando, Senhor Deus, a calmaria que somente o Senhor pode dar, o controle que somente pode estar nas suas mãos, porque é somente você que pode resolver toda e qualquer situação. Eu te entrego toda e qualquer situação, Pai, em nome de Jesus. Amém? Então, é isso aí, galera. Espero que possa ter trazido uma resposta para vocês, ou pelo menos um conforto do coração. E é isso aí. Deus abençoe.